Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mulher Mais. E antes de começarmos com o nosso maravilhoso tema, gostaríamos de pedir para que vocês compartilhem, curtam, dê um sininho lá, um like no nosso canal do YouTube, Portal Piauí Hoje. A gente está com uma campanha esse mês para poder conseguir chegar em 5.000 seguidores. Bora valorizar, né? Com tanto carinho que a gente faz esses podcasts, que os jornalistas, né, do Portal Piauí Hoje fazem a matéria. Bora valorizar, né, o pessoal da nossa terra. É só compartilhar, é só curtir, é só seguir, tá bom? Então, bora lá, adentrar no nosso tema nesse mês tão especial, né? Vamos falar sobre Setembro Amarelo. Acolhimento, cuidado, carinho, atenção especial, não é mesmo, minha amiga Rosário Bezerra? Exatamente. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber a professora Verônica Cavalcante, professora doutora da Universidade Federal do Piauí, coordenadora e professora do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal. E eu quero aqui agradecer a presença, porque ela está numa intensa atividade nessa semana, com Setembro Amarelo, com cursos de extensão, com palestras, mas ela encontrou um tempo para vir falar desse tema tão importante que é o Setembro Amarelo. Então, Verônica, muito obrigada pela sua presença, não é? Então, aqui nós vamos conversar sobre essa temática da valorização da vida. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no podcast Mulher Mais. Eu que agradeço, me sinto muito honrada com esse convite, não é? E vamos conversar, porque uma das questões mais importantes para a prevenção do suicídio é exatamente falar sobre, não é? Falar sobre o suicídio, conversar, é um tema tabu e é muito importante que a gente tenha oportunidades como essa, não é? De falar para tantas pessoas, porque aí eu agradeço a vocês que me acolheram aqui e fico imaginando todos os seguidores, não é? Dessa TV, da nossa terra, não é? Do Piauí. Então é um prazer e eu me sinto muito honrada com esse convite. Nós que agradecemos. E Verônica, antes de começarmos, nos conte quem é a Verônica, essa mulher mais. Ah, essa é uma pergunta muito interessante e, inclusive, assim, para a gente começar a falar, eu pensei que eu ia falar de outros e não de mim, mas a gente primeiro tem que falar de si mesmo para poder falar do outro. Então, eu sou uma professora, não é? Sou a professora Francisca Verônica Cavalcante, sou antropóloga e cientista social, estou como subcoordenadora do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Piauí. Costumo brincar com meus alunos e alunas, dizendo que sou prata da casa, porque eu fiz a minha graduação aqui na Universidade Federal do Piauí e fiz a minha pós-graduação, mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sou piripiriense, não é? Com muito orgulho. Sou mãe, sou casada com o Feliciano Bezerra, meu amor. Tenho 2 filhos queridos, que é o Gabriel e a Letícia. E sou 60 mais, não é? Agora em abril eu passei a fazer parte do time das mulheres 60 mais. Sou uma pessoa que me considero extremamente voltada para as causas das mulheres, não é? Sou alguém que estuda gênero. No mestrado, a minha linha de pesquisa é gênero, sexualidade e geração. Então, eu estou sempre refletindo, pensando nessas questões de ser mulher, de gênero, não é? Sou heterossexual também, e de gerações, que é muito rápido. Eu sempre escutei isso, que é muito rápido, que a vida passa rápido. E, de repente, eu também começo a achar que a vida passa rápido,
porque agora sou 60 mais, não é? Com muito orgulho também. Verônica, que bacana, né? Que bom você gostar dessa temática das mulheres, porque eu também sou uma admiradora, né, dessa temática e também procuro trabalhar esses assuntos. Mas hoje nós vamos falar do Setembro Amarelo, né? Onde você tem um grupo de estudo, de pesquisas, né? Você traz alguns dados, que é uma situação delicada em todos os lugares, e principalmente no Piauí. Você pode falar um pouco sobre esse Setembro Amarelo, o que significa, os dados? Pode ficar bem à vontade, Verônica. Então, é muito interessante. Eu vou começar falando do meu grupo de pesquisa, que se chama Corpus Trans, que é o grupo de pesquisa, estudos e pesquisas transdisciplinares sobre corpo, saúde e emoções. E aí esse grupo, ele tem é um grupo cadastrado no CNPq, UFP, e ele tem 3 linhas de pesquisa: prevenção ao suicídio, antropologia e sociologia das emoções, e antropologia e religião e arqueologia, não é? Religião arqueológica. Então, nós temos nos dedicado desde 2009 a realizar pesquisas sobre prevenção do suicídio. A primeira pesquisa que eu participei foi com a Fiocruz do Rio de Janeiro, uma pesquisa em nível nacional, em que foram escolhidas as cidades com a maior taxa de suicídio por 100 mil habitantes. E aí, Teresina, como nós sabemos, não é uma cidade que existe uma magnitude desse fenômeno. E o mais curioso é que eu fui convidada para essa pesquisa com uma grande pesquisadora brasileira, que é reconhecida internacionalmente, não só com a temática do suicídio, mas também no que se refere à metodologia da pesquisa científica, que é a Maria Cecília Minaio. E a Maria Cecília Minaio nos convidou, não é? Montamos uma equipe em todas as 5 regiões do Brasil onde foi encontrada essa magnitude. Ela nos propôs a fazer uma pesquisa sobre suicídio de idosos. E qual não foi minha surpresa? Por quê? Porque eu pensava, gente, já está tão perto, né? Ainda vai se matar? Exatamente por isso. Por quê? Porque as pessoas, 90, a literatura informa que 99% dos casos de comportamento suicida, não é? Ou de suicídio, eles estão diretamente, intrinsecamente ligados a questões de transtornos emocionais, não é? Seja uma depressão leve, uma depressão profunda, o bipolar, burnout, e aí os vários adoecimentos, como a gente pode dizer, tão comuns, não é? Nos dias de hoje. E aí, o interessante é que nós, que não somos, por exemplo, da área da saúde, quando nós nos debruçamos sobre esse fenômeno, que é um problema de saúde pública, assim já diz a Organização Mundial de Saúde, nós buscamos compreender, por exemplo, as emoções, porque as pessoas têm problemas emocionais. Então, nós buscamos entender essas emoções para além de uma perspectiva individual, da personalidade daquela pessoa, mas nós buscamos estender isso para um fenômeno social, não é? Que lugar é esse que a pessoa ocupa, que ela se sente entristecida, que ela se sente depressiva, que ela quer pedir demissão da vida, não é? Que ela voluntariamente quer sair desta vida? Qual é o lugar que ela ocupa na sociedade? E aí isso é muito
instigante a gente pensar essa questão das emoções como categoria analítica das ciências sociais, das emoções como fenômenos sociais, porque, veja bem, aqui em Teresina, idosos se matam, crianças se matam e os jovens são os que mais se matam. E quando nós buscamos um perfil de quem é esse jovem, ele é o jovem periférico. Ele periférico não no sentido pejorativo, mas é alguém que não está na zona leste, que não está no centro da cidade, mas ele pode estar, por exemplo, em Santa Maria da Cogipe, não é? São jovens que têm uma condição econômica menos favorecida. E quando você pensa, o que um jovem, e aí só o jovem de uma condição menos favorecida comete o suicídio, morre por suicídio? Não, absolutamente. O suicídio, ele acompanha a humanidade. Desde que existe um humano, o suicídio está presente. Quando a gente pensa em termos de Oriente e de Ocidente, nós vamos ter uma diferença incrível. Por exemplo, os kamikazes, as viúvas que se jogam na pira dos seus maridos quando eles morrem. Há uma cultura, um ritual, que uma demonstração de amor é que ela, nesse momento que o marido está sendo queimado, não é, após sua morte, que ela desista da vida e vá se juntar a ele. Seria algo mais cultural. Sempre cultural. Então, historicamente, culturalmente, socialmente, é um fenômeno multifatorial, não é? Que você vai ter dimensões biológicas, psicológicas, socioambientais, culturais e históricas, também, genéticas, engloba. Não é? Então, no passado, por exemplo, era um ato glorioso. Se você pega na antiguidade o suicídio, a única pessoa que não tinha o direito de tirar a própria vida eram os escravos. Olha não só. Se a gente pensa no Oriente, aquilo que eu já falei, tem os homens bomba, não é? Por exemplo, a questão religiosa. Mas quando a gente pensa em termos de Brasil, não é? E em termos dos países que fazem parte da OMS, a gente tem o Brasil no ranking do 8º país, não é? Com o maior índice de suicídio. E Verônica, e Teresina, não é? Tem essa estatística que você falou no início, de ser escolhida até uma cidade. Tem uma teoria que Teresina tem uma característica de baixa estima das pessoas, né? Mas deve ser um conjunto de atitudes, de fatores. Eu não diria, Sim. não é, que a nossa cidade, que as pessoas têm uma baixa autoestima e assim, a grande questão é porque o suicídio é um tema tabu. Não é? Existe muito tabu quando se fala de suicídio, né? Que quanto mais se fala, mais aparece casos. Isso é um equívoco. Inclusive, a própria campanha do Setembro Amarelo, não é? Que é o dia 10 de setembro, é o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio. É a maior campanha anti-estigma do mundo. Não é? Porque o silêncio, ele isola, né? Exatamente. Ele aprofunda o sofrimento. Então, falar é necessário. Por isso, a prevenção, não é isso? E a campanha, inclusive o slogan da campanha deste ano, que acompanha a campanha do ano passado, é assim: se precisar de ajuda, fale, procure. Nós devemos, quanto mais a gente conversar, por que é um tabu? Se eu dizia que, historicamente, em algum momento, em algumas culturas, em algumas sociedades, o suicídio era até um ato heróico, não é? De as pessoas se orgulharem, ao passo que agora nós entendemos ser um problema de saúde pública, não é? E aí, por que isso? Como é que a gente explica isso? E por que é um tabu? Ora,
toda morte, para nós ocidentais, nós vivemos como se fôssemos imortais, não é? Como se fôssemos vampiros. A gente não quer pensar na morte. Quando é a morte, quando alguém morre, você toma aquele susto. Meu Deus, como se a gente... E aí tem um adágio popular que diz assim... A única certeza que nós temos, não é? É que vamos morrer. Entretanto, a gente não quer entrar em contato com isso. A gente vai para baixo do tapete. E aí, quando essa morte ela é por suicídio, ela é muito mais difícil de você encarar, de você muito impactante. E aí é um tabu, por quê? Porque lá na Idade Média, o cristianismo ele disse, olha, quem se mata vai para o inferno, né? E aí, indo para o inferno, por exemplo, até bem pouco tempo, as pessoas, quando morriam por suicídio, elas não tinham o direito de serem sepultadas no cemitério, elas eram sepultadas fora do cemitério. E aí, não só a pessoa que se matava, como toda a família, não é? Também se sente culpada. Muito estigmatizada, que é isso que eu ia dizer. Não só quem comete, quem obtém êxito, como quem tenta, como os familiares, Sim. às vezes amigos. Há aquele constrangimento, a pessoa olha para aquela família e fala, olha, Vocês ali erraram. devem ser pessoas, o quê? Eles devem ser péssimos, porque o filho até se matou. É um julgamento. Pois é. E aí, essa palavra é maravilhosa que você disse, porque uma das questões importantes para quando a gente, que é o cuidado de si, o autocuidado e o cuidado com o outro. Quando você se observa entristecido, porque eu estou me isolando socialmente, porque eu estou tão triste, porque eu estou angustiada, eu estou ansiosa, enfim, eu não estou bem. Você deve se perguntar. Então, você tem que pedir ajuda. Você não deve guardar isso para si. E se você observa isso com outrem, com alguém ao seu redor, também você não deve julgar, não deve minimizar. Às vezes, as pessoas, no afã de ajudar, a pessoa diz, olha, eu estou tendo uns pensamentos negativos. Às vezes, a pessoa chega mesmo a dizer, eu queria era morrer, essa vida não presta, eu não gosto, eu tenho tanto desgosto, eu não tenho vontade de viver. E aí você minimiza, diz assim, mas você é uma pessoa tão jovem, tão bonita, tão inteligente, não vá a nós como leigos, não é? Temos que validar o sofrimento do outro e ir buscar ajudas, e ir buscar profissionais que possam verdadeiramente ajudar aquela pessoa. Você pode ajudar à medida que você valida, que você escuta, acolhe, que você encaminha a pessoa para um serviço, tanto um serviço público como um serviço privado, que está com quem? Com os médicos, com os psiquiatras, com os psicólogos. Você tem o SAMU, porque o suicídio, a gente costuma dizer, ele é uma emergência. Você está muito triste, você está sentindo uma dor que você se autolesiona, que é uma forma de aplacar a dor, não é? E você, às vezes, tenta, planeja, e aí, quando alguém percebe isso, alguém tem que agir como a gente age, por exemplo, quando a gente tem uma queimadura, quando a gente tem um infarto, é uma emergência médica. Então, você tem que imediatamente acionar um serviço para cuidar daquela pessoa. E se essa pessoa for você mesmo, você que já está sabendo, deve tomar essas providências e pensar, como diz um clássico da sociologia, das ciências sociais, que é o Émile Durkheim, que ele escreveu em 1867 um livro chamado O Suicídio. E a partir daí, porque como o suicídio sempre existiu, filósofos, religiosos, historiadores, todo mundo se debruçou, só que ele foi o primeiro a identificar o suicídio como um fenômeno social, como algo, ele diz, o suicídio está mais fora de nós do que dentro de nós. Então,
Muitas vezes a gente atribui a si, porque essa baixa autoestima, porque eu não presto, porque eu sou ruim, porque eu isso, então eu não mereço viver, eu não é? E na realidade, vamos ver que componentes, não é? Que lugar que você ocupa na sociedade. Se tratar de social, que há crianças que se suicidam, né? Sim. Se não, a gente pensa, qual é a preocupação que uma criança tem? Né? Se Olha, fosse se tratar tá nas de... pre- Essa pergunta, essa sua observação é muito interessante, porque também é outro equívoco você achar que toda criança é feliz. Não, a criança, ela entende as coisas à maneira dela, mas ela entende. E tem situações em que a criança tem mesmo, tenta mesmo e às vezes obtém êxito porque ela também fica deprimida, ela também fica adoecida, ela também sente. Às vezes, a gente, adulto, com uma criança em casa, a gente discute, não é? Fala questões, aí alguém diz assim, olha a criança, olha o menino, ou então olha a menina, mas não entende nada, entende. A maneira dela, não é? A maneira dela, ela está entendendo porque ela está em pleno processo de socialização, de como se tornar um membro daquela sociedade. Então, ela entende como é que ela deve se comportar com o pai, com a mãe, com o amiguinho da escola, com o professor, com a professora. Ela compreende mais do que a gente imagina. Às vezes, ela é muito mais sensível, não é? Do que o próprio adulto. Em determinadas situações, a gente, em família mesmo, percebe muito essas situações. Professora Verônica, você está trazendo para nós, nesse Setembro Amarelo, uma exposição muito rica, não é? De pessoas que estudam realmente as causas, não é? Aqui na nossa cidade, então, é uma participação muito importante para os ouvintes do Mulher Mais, né? Porque ela está trazendo elementos que nós, pessoas comuns, não sabemos, né? O que a gente se informa das notícias, não é? Dos casos, mas ela não é uma estudiosa, como ela está aqui demonstrando, sobre essa temática. Então, hoje nós estamos, assim, muito beneficiados Totalmente. com essa participação da professora Verônica. Eu é que me sinto, não lisonjeada por tudo que você está dizendo e, assim, quero acreditar que nós estamos aproveitando essa oportunidade, não é, para realmente falar, desnaturalizar, desconstruir essa ideia de que as campanhas do Setembro Amarelo faz com que as pessoas se matem. Não, elas não tiram, não há um aumento de suicídio em função da campanha do Setembro Amarelo. Quanto mais a gente fala de maneira preventiva, responsável, como é a que nós estamos falando aqui, mais nós estamos contribuindo para a erradicação, ou pelo menos para a diminuição do número de suicídios na nossa cidade, que é enorme no nosso estado e no nosso país. É muito interessante a gente pensar que existem 700 mil casos de suicídios anualmente registrados em todo o mundo. Não é? O Brasil, como eu já falei, ele ocupa esse ranking do 8º lugar e a gente deve pensar assim, olha, ainda tem a subnotificação justamente por conta do tabu, do preconceito. Então, a pessoa, às vezes, a família pede. Inclusive, há todo um direcionamento do Ministério da Saúde, não é? Legislação, campanhas, dizendo, olha, não pode omitir essa informação de que a pessoa deu entrada com tentativa de suicídio em um hospital, ou veio a óbito, não é, por suicídio, aí a família quer camuflar, quer de forma alguma. Então, a gente acredita que 700 mil casos, estima-se que se tenha 1000 casos, 1 milhão, aliás, desculpa, 1 milhão de casos por ano no mundo inteiro, não é? E se a gente pensa
aqui minha colinha, não é? Se a gente pensa, ó, e entre os jovens de 15 e 29 anos, o suicídio ele é a quarta causa, não é? De morte atrás de acidentes de trânsito, de tuberculose, de violência interpessoal. Em 2019, 97,3% de pessoas morreram por suicídio nas Américas. Não é? Quando a gente pensa em termos de Brasil, 14 mil casos de suicídio são registrados por ano. Isso significa dizer que nós temos 38 vítimas por dia. Não é? É muita gente que se mata. E aqui em Teresina é corriqueiro. E é muito interessante porque, assim, quando a gente pensa, por que você se dedica a pesquisar uma coisa tão... Porque alguém tem que fazer isso, né? Tem que pesquisar sobre as coisas que acontecem no mundo, que né? são tristes, são mórbidas, são difíceis, são demais. impactantes, mas que é necessário que alguém estude, se dedique à compreensão disso, não é? Para a gente poder mudar essa história. Porque aqui em Teresina, eu cresci numa cidade que também tem um alto índice, não é? Que é Piripiri, Oeiras, Parnaíba, tudo são cidades que têm alto índice de suicídio. O norte, né? Não é? Não, Meio norte. E aí você pensa, por exemplo, Teresina também. E aí eu cresci ouvindo e vendo, era um período que as crianças iam aos velórios, não é? Que hoje em dia não, a criança ela é apartada desse ritual, poupada, né? Não poupar as como se fosse crianças. poupada, o que é uma dificuldade muito maior para ela lidar com essa realidade que é a Sim. morte, não é? Então, eu achava aquilo comum. E quando você começa a estudar, não é comum, não é? O meu mesmo estranhamento quando eu fui pesquisar sobre a morte de idosos, de suicídio de idosos, eu pensava, eu não sabia que idosos se suicidavam e que se suicidam tanto, não é? E por que o idoso se suicida? Porque ele não tem mais espaço, porque ele é uma carta fora do baralho, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, neoliberal, extremamente individualista, e alguém que não trabalha mais. Inclusive, existia até um termo terrível para falar de alguém que era aposentado, que dizia estar inativo. Imagina, não é? Então, às vezes, Olha a a pessoa que foi palavra. um provedor, que construiu uma casa enorme, aí ele é relegado ao fundo da casa, ele não pode dar opinião, ele não fala nada, ou às vezes ele vai mesmo para uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Ninguém quer dar voz, ninguém quer dar vez, ninguém valida a experiência quando você pensa, por exemplo, em sociedades orientais, já que agora a gente estou falando sempre, né? Não trouxe exemplos. Por exemplo, uma pessoa só pela idade dela, ela chega num lugar, ela já é recebida porque ela tem uma experiência, ela tem um conhecimento, Tem não bagagem, é? Ela né? tem uma bagagem. E no nosso país, inadvertidamente, as pessoas de forma utilitarista jogam fora a experiência, a sabedoria, o respeito, porque a gente também não precisa ser tão utilitarista de achar que uma pessoa, por ser idosa, ela só merece respeito se ela tiver algo de muito genial para nos ensinar. Não, ela já trabalhou muito, ela já produziu muito, na maioria das vezes. Tecnológico, E ela é um ser humano. E nós temos direitos humanos. Então, é muito interessante. E aí a gente explica. A comunidade LGBTQIPNA+, é outra que também se mata e que existem poucas pesquisas que mostram as tentativas. Por quê? Porque são pessoas estigmatizadas, porque são pessoas que vivenciam, não é, os marcadores sociais da diferença. Todo mundo, quando olha para alguém, não é, qualquer um de nós, não precisa estudar, não precisa nada, você imediatamente se pergunta qual é a cor, a etnia, a raça daquela pessoa,
qual é a classe social daquela pessoa e qual é a performance de gênero daquela pessoa. Se ela é branca, é classe média, classe alta, heterossexual, ela não será alvo de preconceito. No entanto, se ela for uma mulher, nós mulheres, nós somos vítimas, nós somos o tempo todo, nós historicamente, nós somos algo que polui, algo que, aquele adágio, calada você já está errada, não é? Então, a mulher é uma sociedade machista, é uma sociedade misógina, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade colonial, tem uma visão muito colonializadora, não é? E nós precisamos desconstruir isso. Isso, nós mulheres não é? somos já vítimas em potencial. Como você disse, Isso. calada já está errando. É, Eu queria só voltar um pouco sobre a questão do idoso, falar de um filme agora que está sendo nos cinemas, O Último Azul, não é? Com Rodrigo Santoro, que trata exatamente da terceira idade, não é? O que a sociedade tem para a terceira idade, que é um filme muito interessante. Eu ainda não vi, mas eu estou aqui recomendando. Excelente. O Último Azul, não é? Que interessante. Pois né? é. Mas, assim, Verônica, pode continuar nessa... Tá falando da mulher, né? de- Porque da mulher, mulher, a da gente, mulher que a é o mulher é nosso- cuidadora. E muitas vezes a gente Nós deixa de mulheres. cuidar de si mesma. Muitas vezes a mulher, inclusive, é muito interessante porque tem um autor que é o Max Weber, não é? Que é um clássico das ciências sociais, que ele escreveu uma obra que chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostrando como é que o capitalismo nasceu e que tem toda uma ideologia protestante que fez com que houvesse um acúmulo de capital e o capitalismo. E aí tem uma escritora, que eu não vou recordar o nome dela agora, uma escritora norte-americana, que ela diz: não, quem propiciou, quem permitiu, quem fez com que o capitalismo nascesse e existisse foi a mulher que ficou trabalhando em casa, porque nós somos exploradas o tempo todo. Exatamente. E aí tem gente que diz, porque a mulher, ela conquistou o mercado de trabalho. Gente, aconteceu a guerra, o mercado foi preciso tudo ser refeito. A mulher teve que entrar em cena, não é? Teve que arregaçar as mangas e ir lá, e isso diminuiu o trabalho dela em casa absolutamente. Então, gerou a culturalmente, tripla pois é, jornada de a trabalho. mulher... E aí é interessante a gente voltando aqui para a questão do suicídio, porque, como eu falava, existem diferenças, não é? Entre a questão do comportamento suicida. Quando você pega a criança, quando você pega o idoso, quando você pega o jovem, e aí quando você pensa em termos de, por exemplo, quem tenta mais? As mulheres. Quem obtém mais êxito? Os homens. Os homens, eles usam métodos mais letais. As mulheres, e aí muito da literatura traz a questão da vaidade, não é? Que, por exemplo, ela não usa métodos que, quando ela estiver quando ela, enfim, falecer, não é? Quando ela tirar a sua própria vida, que ela não fique desfigurada e que o homem não tenha essa preocupação. Então, a mulher, mas obviamente que não é só por isso, mas a mulher tenta mais, o homem tenta menos e consegue mais. O idoso, ele tenta menos e a maioria das vezes que ele tenta, porque ele tem experiência. O jovem, ele tenta muito e ele muitas vezes consegue, não é? A criança também tem as tentativas delas não são como as tentativas de uma pessoa idosa que já tem um conhecimento, que já tem uma experiência, que é certeiro muitas vezes, não é? Então, é uma questão assim, muito complexa quando você pensa esse adoecimento, essa desistência de viver, não é? Porque assim, outra coisa interessante é que quando a gente fala a respeito disso, não é? A gente pensa assim que, porque são pessoas doentes, qualquer um de nós pode acontecer com qualquer um de nós. É uma doença, a gente não pode pensar
essa questão do suicídio como algo que só acontece com o outro, o comportamento suicida, a depressão, qualquer tipo de adoecimento emocional, de transtorno mental, nós não escolhemos quais são as doenças que nós vamos ter, porque se a gente fosse escolher, a gente não queria nenhuma, né? A gente queria ser saudável a vida toda. Entretanto, não está ao nosso alcance. Agora, a gente pode evitar? Tem coisa que dá para evitar, porque a gente pode pensar em fatores protetivos e fatores de risco. Não é? Já que nós estamos aqui conversando com uma das maneiras, não é? Falando sobre suicídio como uma maneira de prevenir, não é? De informar, de levar conhecimento de questões que muitas vezes são abafadas, são invisibilizadas, são silenciadas, porque por vezes se pensa que, se falar, aí é que a pessoa se mata. Absolutamente. Não é? Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela fez um documento que instrui a comunicadores, não é? A imprensa, a jornalistas, a pessoas que trabalham com comunicação, em como abordar, por exemplo, o suicídio, não é? Houve um caso em tal lugar, então você não deve, por exemplo, mostrar imagens fortes, falar do método, dizer que foi por tal motivo, porque ele é multifatorial, são vários motivos. O suicídio, ele é um desfecho. Quando você, na literatura, dificilmente você encontra uma pessoa que, na primeira tentativa, ela obteve êxito. Aquilo ali acompanha a trajetória de vida dela. Não é? Ao longo da sua existência, ela já planejou, ela já fez tentativas, e aí, infelizmente, ela obteve êxito, e nós estamos conversando hoje aqui justamente para que ninguém obtenha êxito. Pois é, Verônica, não é? Nós estamos conversando e chegando no final. No final. Chegamos no encerramento. E ela até encerrou dizendo como se deve prevenir, mas o que você tiver... Mas você pode dizer, porque eu acho que é muito dizer. importante. Então, como fatores protetivos ao suicídio, a gente pode pensar na questão da ausência de doença mental, na autoestima elevada, no bom suporte familiar, na capacidade de adaptação positiva, na capacidade de resolução de problemas, em estar empregado, não é? Em realização de um pré-natal, pensar aqui nas mães, nas puérperas, não é? Que tem muito caso do suicídio, da depressão pós-parto, não é? Então, é importante a realização do pré-natal, os laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares, relação terapêutica positiva, frequência em atividades religiosas, ter sentido existencial, senso de responsabilidade com a família e até ter uma criança em casa, não é? São fatores protetivos. E quais são os fatores de risco? São exemplos aqui, não é? Fatores de risco, a pessoa que, por exemplo, sofreu um abuso sexual na infância, não é? A alta recente de uma internação psiquiátrica, às vezes a pessoa pensa, olha, teve alta, tá bonzinho, aí que mora o perigo, não é? A impulsividade, a agressividade, o isolamento social, ter um caso de suicídio na família, ter tentado suicídio é um dos maiores riscos, não é? Fatores de riscos para suicídio é alguém que já tentou suicídio. Doenças mentais. Então, conforme eu disse, o suicídio é uma emergência médica, ligue para o SAMU 192, ligue para o CVV, não é? 188, que é o Centro de Valorização da Vida, CAPS, CAPS, UPA, hospitais, todos são locais onde você pode pedir ajuda e aí você vai ter
de fato, uma escuta qualificada, alguém que vai te compreender e vai te tirar desse lugar de achar que não tem saída, que o seu problema, a única saída é morrer, não é? Pelo contrário, se você morrer, todas as pessoas que estão ao seu redor vão se sentir pior. A gente não sabe, não é, para onde é que a pessoa vai, a gente não sabe se lá é melhor do que aqui. Então, o meu convite é pela vida, para a vida. Obrigada. Muito Obrigada a obrigada. você. Obrigada, Verônica, Tem que cortar um monte de coisa. por ter compartilhado. Agradecer, gente, imensamente a Verônica por ter compartilhado reflexões tão importantes e necessárias. E lembre-se, você não está só, né? Como ela mesmo disse, bora valorizar a vida, procurar uma rede de apoio, procurar conversar. E quem escuta, não seja tão botando o dedo, né? A dor do outro é a dor do outro. Bora ter mais empatia, tá bom? É uma campanha completamente necessária o Setembro Amarelo, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigada. Agradecemos, Verônica. Foi muito importante a sua explanação de uma pessoa que estuda profundamente, né? Isso serve para ajudar a nossa comunidade de Teresina, do Piauí. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu conteúdo. Eu que agradeço, não é? E fica o convite para todas, todos e todes, não é? Valorize a vida, se valorize, tenha o autocuidado e cuide de si e cuide do outro. Observe como é que as pessoas estão se comportando e como você está se comportando, porque nós estamos aqui para ser feliz, não é? Já disse o Caetano Veloso. Para viver e ser Pra feliz. viver e ser feliz. É isso aí. Obrigada a você Obrigada. pela sua companhia e até o próximo episódio do nosso podcast Mulher Mais.